Beleza? Finalmente, mais um vídeo pra vocês. Agora eu posso falar isso. Embora eu tenha dito que o vídeo sairia na segunda. Mas você não disse qual segunda. Então, de certa forma, eu ainda tô certo. Galera, hoje conteúdo novo pra vocês. Finalmente, tô muito feliz com isso. Quem me conhece sabe como difícil pra mim isso. Mas eu queria muito. Quero muito e quero muito que esse projeto novo dê certo. Então, trazendo pra vocês conteúdo de hardware finalmente nesse canal mais uma vez. Galera, olha, rumores sobre as novas placas de vídeo que serão lançadas provavelmente no final desse ano. Geralmente ali acontece entre setembro, outubro, os lançamentos da Nvidia e de várias outras empresas do ramo, né? E nós teremos uma nova linha, uma nova arquitetura da Nvidia. As RTX 5070, 5080, 5090. O que esperar do carro-chefe? Da mais poderosa placa da Nvidia que está por vir? É isso que vocês saberão nesse vídeo. É isso que nós vamos falar. Tem rumores muito bons a respeito dos módulos de memória, sobre como essas memórias irão funcionar. Será que vai mudar o desempenho bastante com isso? Será que muda? Será que nós precisamos de uma quantidade de memória absurda? Ou será que nem será tão absurda assim? O que esperar das novas placas de vídeo da Nvidia? É isso que vocês verão nesse vídeo de hoje. Então vem comigo, que agora eu tenho informações para tratar com vocês a respeito de hardware. Chega junto! Bom, galera, então agora conteúdo de hardware para vocês. Vocês verão agora novos rumores sobre as futuras GPUs da Nvidia. RTX 5090, o topo da gama da nova arquitetura. O que esperar dela? É isso que nós vamos falar nesse vídeo agora. Então vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, galera, como vocês conseguem ver aqui no título, rumores de PCB Nvidia RTX 5090. Layout de memória denso, 3 PCBs para melhor fluxo de ar. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso para vocês. Quem trouxe essas informações foi um leaker já bastante conhecido, Chip Hell, que faz isso já há algum tempo e sempre de forma muito competente. Ele afirma que a próxima GPU da geração da Nvidia pode usar um design de PCB não padrão, ou seja, não convencional. Como vocês estão vendo aqui, é sobre o futuro da RTX 50 GB202. O layout de memória da próxima placa gráfica RTX 5090 será diferente daquele encontrado na RTX 4090. Há rumores agora de que a nova GPU carro-chefe, o topo da linha, com a GPU Blackwell GB202, terá um barramento de memória de 512 bits. Para isso é uma conta bem simples e rápida que, para quem não conhece, eu vou passar para vocês. Lembram lá, por exemplo, da GTX 1080 Ti? Ali nós estávamos falando de uma placa com 11 GB de VRAM. 11 módulos de memória e cada módulo 1 GB. Como ela tinha 11 módulos com 1 GB cada módulo, 32 bits por módulo já é algo padrão na indústria há muito tempo, então ela tinha ali 384 bits, creio que é isso. Se eu não me engano, sim, 11 vezes 32, é isso mesmo. 384 bits. Nesse caso, como são 16 módulos, uma conta simples de padaria, 16 vezes 32 bits, 16 vezes 32, 512. Então, como são 16 módulos, 512 bits. Mas aqui eles deveriam ter colocado um provável, porque vocês vão ver no decorrer do texto que eles afirmam que podem até não acontecer a utilização total de todos esses espaços, de todos esses módulos. Vamos continuar que vocês entenderão. Isso provavelmente aumentará a capacidade de memória. Aí sim entrou um provavelmente, o que exigiria mais módulos ao redor da GPU. Espera-se que o RTX 5090 suporte memória GDDR7. Estamos falando da última tecnologia. Disposta em uma configuração mais densa, como elas estarão ali dispostas no PCB. Ou seja, mais módulos do que o normal, do que aconteceu daqui para trás. Né? Isso em relação ao 4090. O layout vai mudar de um 3414, o que ali dá 8 com 4, 12, de 12 módulos, para 4525, 5524, 16. Isso no sentido horário, né? Não faz tanta diferença para vocês saberem essa informação. Permitindo que a placa suporte até, aí entra o até, 16 módulos de memória. Ou seja, ó, o Rafael podia mandar mensagem depois. E ele tá mandando uma mensagem dizendo que vai de madrugada aqui na minha casa. Ficou meio estranha essa mensagem aí, Rafael. Mas espero que ninguém tenha visto. No entanto, ele é o editor aqui do canal, a gente vai gravar alguma coisa junto. Ficou mais estranho ainda. Vamos seguir com a notícia. No entanto, isto não significa que todos os módulos devam ser utilizados, nem confirma as suas capacidades.
que isso quer dizer? Que pode ter ali no PCB essa disposição total para armazenar até 16 módulos, mas que isso pode ficar para outra GPU, para uma Titan da vida, que não seriam todos eles utilizados, né? Seria apenas já o que o PCB comportaria. Mas eu acho muito difícil que tenha um PCB para isso e não ser utilizado. Vocês vão entender para frente, mas o porquê disso. No entanto, se o RTX 5090 utilizar os módulos de 2 GB, poderá oferecer até 32 GB de memória. Lembra quando eu falei aqui no início que lá na Pascal ainda, numa 1080 Ti, né, nós utilizávamos 11 módulos e eram utilizados 1 GB por módulo, e isso proporcionou 11 GB? 16 GB, se for 1 GB por módulo, 16 GB. Se forem 2 GB de módulos de 2 GB por cada módulo, nós teremos 32 GB. Aí entra uma outra conta de padaria básica. Quantos gigas nós temos na RTX 4090? Você concorda comigo? Coloca aí agora no comentário. Sair de uma flagship, de um topo de linha, com 24 GB para 16 não faria muito sentido? Eu sei que vai ter alguém aí no comentário que vai dizer: a Nvidia já fez isso. Outras já fizeram isso. Na indústria isso acontece. Verdade. Você que está falando isso agora e pensou alto comigo, tem razão. Até porque não é só a densidade da memória que dita o desempenho de uma placa de vídeo, nem de uma memória RAM normal que você utiliza. Porque o que vale mais? Você ter uma DDR3 de 32 GB com uma frequência de 1600 MHz, ou você ter os mesmos 32 ou até menos, 16 GB, 6000 MHz DDR5? Qual desempenho você acha que será melhor? Dependendo da tarefa que você fizer, que não exija alta densidade, quantidade de memória de VRAM, de memória RAM, seria muito melhor que você tivesse memórias mais atuais e mais rápidas, com uma frequência mais alta. Então não é só a densidade que dita isso tudo. O desempenho no total, no final, no frigir dos ovos. Porém, óbvio que nós estamos falando de GDDR7, de uma frequência que provavelmente será altíssima, de uma topo de linha. Então não há de se esperar que nós teríamos 16 GB ou 32 GB com frequências baixas e uma tecnologia antiga. Óbvio que não. Então nós estamos falando de uma memória com alta tecnologia, GDDR7, frequências altas, memória realmente rápida e com certeza quanto mais, melhor. Quanto maior for a densidade dessas memórias, melhor, por isso no título mais denso. Então, 32 GB hoje, no que impactaria na prática para você? Nós temos jogos que fazem um uso absurdo de VRAM, estocam memória VRAM, eles alocam memória por conta de novas tecnologias que foram surgindo, seja o abandono da rasterização em um jogo como, por exemplo, Metro Exodus, que tem a sua versão que faz o total uso do traçado de raios para quase tudo dentro desse jogo, como também hoje a popularização de altas resoluções. Então nós estamos falando de um 4K que está presente hoje na casa da maioria, seja com uma TV 4K ou com um monitor 4K, de pessoas que sonham em comprar um monitor 8K, uma televisão 8K. E aí quanto mais VRAM você tiver, óbvio que fica melhor para o seu desempenho, para a fluidez do seu jogo. Então numa resolução mais alta, mais VRAM impacta. Mais VRAM e VRAM mais rápida vai te ajudar com as capacidades da sua máquina trabalhar com Ray Tracing, com outras tecnologias. Então sim, impacta no desempenho total, mas não podemos nos atrelar apenas a isso. Tem que ter um chip gráfico muito mais potente também, uma litografia menor, melhor, mais eficiente, com menos que aqueça menos consumo e que traga num todo um desempenho melhor. Só as memórias não vão te garantir nada. Vão garantir um desempenho melhor em relação ao que já existe. Mas para que haja um salto de tecnologia, nós temos que pensar em tudo. Refrigeração, uma litografia menor, consumo menor, maior densidade de memória, altas frequências e maior frequência dessas memórias, uma frequência maior no chip gráfico, no núcleo, maior quantidade de CUDA cores, tudo o que nós temos até esse momento, e cada semana com certeza teremos mais vazamentos, porque está chegando a época ali entre junho, setembro, outubro, isso acontece muito, né? Os lançamentos geralmente nessa área de tecnologia acontecem entre setembro e outubro em quase todas as indústrias do ramo. Então até lá, muita coisa será vazada e muita coisa eu trarei aqui para vocês. Vou atrás de muitas informações, como vocês sabem, nós temos contatos fora, temos contatos na indústria, temos contatos com fabricantes, então nós vamos trazer essas coisas para vocês com certeza. Mas por enquanto o que nós temos é uma alta densidade das memórias. Aqui vocês conseguem enxergar como elas serão dispostas no PCB, fisicamente falando. Então nós temos 5 módulos à esquerda, 5 módulos à direita, 4 módulos no topo e 2 módulos embaixo.
somando 16 módulos ao todo, 512 bits de largura de barramento, né, de barramento de memória, e possivelmente 32 GB de densidade. E eles continuam na notícia dizendo: o boato alega ainda que o design contará com 3 PCBs. Não está claro exatamente o que o vazador quer dizer com isso. Ah, jura? Obrigado. Mas é importante notar que a Nvidia já experimentou, acho que em Titan, né, designs de PCB não padrão, ou seja, não usual, não comum, como para a GPU RTX Titan, isso, ADA, que não foi nem lançada. Nesse caso, o PCB deveria ser colocado paralelamente ao slot PCI, lado a lado, né? O que implica que a interface PCI estaria em um PCB separado, ou seja, a interface que conecta na placa-mãe, no seu extensor PCI Express. Embora a placa real nunca tenha sido retratada, ninguém sabe como ela será de fato, o protótipo do cooler, isso é o cooler, o que faz o resfriamento da placa, tá? Não é a placa que vocês estão vendo nessa imagem, é o protótipo ainda de um cooler do arrefecimento passivo e talvez ativo que vocês estão vendo ali, né? Destinado ao projeto, vazou extensivamente, muita gente vazou isso. Os vazamentos sugerem que um cooler com 4 slots e ventilador triplo ficaria no topo desta configuração de PCB. Eu diria pra vocês, aí vocês podem dizer pra mim que se eu tô errado, eu tô me lembrando da época dos celulares, cara. Eu sou velho, quase 40, 37 já. Naquela época eu lembro que quanto menor fosse o celular, mais potente ele parecia ser. E de repente inverteu. Quanto maior o celular, melhor e mais potente ele era. E parece que com as placas de vídeo tem sido muito parecido. Desde Turing, depois da Pascal, na Turing já eram placas maiores, né? Mais grandes é difícil, hein, Júlio? Pô, é complicado, irmão. Já eram placas maiores, é que eu tava falando em espanhol, mais grande. Mas depois em Ampere foram maiores ainda. Nós chegamos na Ampere com placas gigantescas. Eu tive dificuldade para encaixar dentro do meu gabinete. Olha que eu tenho um Core i5, mas porque eu tenho um water cooler customizado com os tubos, né, tubos rígidos ali bem dispostos, e tenho também junto nesse water cooler customizado um tubo só pro líquido, né, que é o reservatório, para quem conhece, e ele é bem grande, fica difícil de expor a placa de vídeo direto na placa-mãe. Eu preciso usar um extensor PCI Express. E as placas têm aumentado muito de tamanho. Embora eu tenha visto que esse protótipo me pareça bem mais estreito, concorda comigo? Parece mais estreito, não parece? Ou é impressão minha? Pela foto que eu tô vendo, ele parece bem mais estreito do que as placas atuais, mas me parece muito comprido, que é o que eu temo mais. Se ele fosse mais largo e menos comprido, seria até melhor pra mim, pra dispor num gabinete menor, né? Ou com tubos que eu tenho aqui, um water cooler customizado. Mas eu sempre acreditei que quanto menor a litografia, menor seria a placa de vídeo, né? E a litografia vem caindo constantemente. Só que eu também compreendo que tem uma outra questão aí. Quanto maior for a área de contato das partes da placa de vídeo que esquentam com os dissipadores de calor, vocês estão vendo ali muito metal, né, muito cobre, quanto maior for essa área de contato, mais fria a placa será. E eles querem que a placa seja cada vez mais fria, mesmo que a litografia diminua, mesmo que seja uma placa ultra rápida e já seja mais fria e consuma mais por natureza. Porque quanto mais fria ainda, mesmo, ó, vou explicar pra vocês, mesmo que eles façam uma placa muito mais rápida, que consuma muito menos do que hoje nós temos em Ada Lovelace, mesmo que eles façam uma placa que aqueça muito menos, eles vão querer arrefecer isso ainda mais, para que se tenha um desempenho ainda maior. Então eu entendo o porquê delas serem grandes, porque quanto maior a área de contato, maior quantidade de coolers, maior ainda o cooler, maior o PCB e maior quantidade de metal, e por isso mais fria ainda e mais rápida ainda, e assim eles concorrem com a concorrência, tá certo isso? Acho que sim. Eles fazem isso de uma forma mais efetiva, mais eficaz, né? Essa é a palavra. Então, eu entendo serem maiores, mas eu gostaria muito de placas menores, pelo amor de Deus. E eles seguem no rodapé da notícia dizendo: espera-se que a Nvidia revele sua RTX 50, sua série RTX 50, ainda este ano. Claro, possivelmente no quarto trimestre. Geralmente isso acontece a cada 2 anos. A não ser quando nós pulamos de Pascal para Turing, né? Se eu não me engano, em 2020... houve um atraso por conta da troca de tecnologia, Ray Tracing, testes que estavam sendo feitos. Nós saímos de GTX para RTX, o Tensor Core e o RT Core estavam sendo implementados, e aí houve ali um tempinho maior, um tempo um pouco maior, entre um intervalo de uma geração de uma arquitetura para outra. Mas quase sempre acontece nos meses de setembro, outubro, entre agosto e outubro, e quase sempre
em um intervalo de 2 anos. Então, é de se esperar que se foi lançada lá em setembro e outubro de 2022 a da Lovelace, que agora seja lançada no quarto trimestre entre setembro e outubro deste ano a nova arquitetura da NVIDIA. Tá? Então, normalmente os vazamentos aumentam nessa época de entre junho e agosto, como eles estão dizendo aqui. E nós estaremos presentes, estaremos trazendo para vocês como um insider que somos. Né? Vamos trazer tudo o que acontecer de vazamento, o que não acontecer no site. Nós vamos atrás dos fornecedores, vamos atrás das empresas, vamos atrás dos fabricantes para trazer mais coisas para vocês, antes do lançamento de uma nova série. E este aumento acontece porque a NVIDIA está se envolvendo com mais parceiros durante esse período. Minha mãe costumava dizer... Tá, não foi minha mãe, mas ficou bonito eu falar que foi. Que quanto mais pessoas sabem de um segredo seu, maior a chance disso vazar. Quanto menos pessoas você contar, melhor isso vai ficar guardado. Né? Então, se a NVIDIA vai se envolvendo com uma fabricante, com uma ASUS, com uma Gigabyte, com fornecedores, mais pessoas sabem do projeto e mais pessoas têm a chance de vazar isso para alguém que vaza para todo mundo. Então é assim que funciona. Vai chegando mais perto do lançamento, ela precisa se envolver com mais parceiros. E aí por isso que esses vazamentos acontecem mais próximo do lançamento. Porém, ela já está desenvolvendo isso há muito tempo. Talvez até antes de começar a pensar em Ada Lovelace, já se pensava na próxima geração. É assim que funciona na tecnologia, na indústria do hardware. Tá? Alguns parceiros durante esse período, alguns dos quais já estão trabalhando na fabricação de protótipos destes coolers. Como eu falei, provavelmente ASUS, Galaxy, Gigabyte e EVGA já estão pensando em como fazer isso, porque falta pouco tempo, falta cerca de 5, 6 meses para esse lançamento, eles já têm que ter isso testado, não pode ser feito às pressas. Esses protótipos de coolers costumam ser alvos de vazamentos, e quando forem vazados e quando não forem também, nós vamos trazer aqui para vocês, belezinha? Então hoje, galera, o vídeo é sobre isso, vazamentos, rumores e sobre o que esperar da nova RTX 50. Não dá para dizer, cravar para vocês o desempenho por conta de memórias, porque por mais que você tenha uma placa de vídeo com memórias maravilhosas, 32 GB, com frequências altíssimas, a melhora viria apenas em relação a essa parte da arquitetura anterior. Ou seja, você teria uma 5090 melhor do que a 4090 nesse aspecto específico. Mais VRAM para resoluções maiores e maior velocidade, maior frequência, por aí vai. Talvez consumindo menos, mas tem que ser um todo. Então você precisa ter uma placa com uma litografia, uma arquitetura mais recente, que consuma menos, que aqueça menos e com um chip gráfico que tenha um maior aumento de clock, maior número de CUDA cores, que tudo ali você vai me dizer, mas teve placas com menor número de CUDA cores que foi mais potente. Isso envolve como eles são dispostos, como a arquitetura trabalha, como a arquitetura enxerga isso. Então, tudo influencia, então nós precisamos obviamente de mais informações. Se você quer mesmo saber desempenho, geralmente o salto da flagship fica entre 40, 45, 50 a 60% no máximo. Então vai pular ali de entre 40 e 60% de uma geração para outra. A não ser que aconteça um salto, uma mudança absurda de tecnologia e que gere, como já aconteceu, um salto muito maior. Vai pro dobro. Mas se espere aí algo em torno de 50% na média. Tá bom? Então é isso que você deve contar para não se frustrar. E aí você pode ser surpreendido com mais. Aí vai outro ditado, né? Melhor ser surpreendido do que frustrado. Para não me frustrar, coloque agora aí o seu comentário, diz o que você achou desse vídeo, o que você espera de uma nova placa da NVIDIA, ou se na verdade você está esperando muito mais da AMD, o que você espera da AMD e NVIDIA em GPUs gráficas, e o que você espera desse canal. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, que com certeza nós traremos muito mais. O pessoal que acompanha aqui sabe que a gente é um vazador, que a gente é um leaker, que a gente é um insider, e que a gente traz coisas que muitas vezes nem estão nos sites, e que se confirmam porque graças a Deus nós temos ótimas fontes nesse meio. Então, contamos com vocês, esperamos vocês na próxima. Por hoje, galera, é tchau, um abraço e até a próxima.